Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Psicologia e Tomada de Reféns. Eu sou Bianca Cirilo, psicóloga e pesquisadora no assunto. E o vídeo de hoje eu vou falar principalmente das 3 equipes responsáveis pelo gerenciamento de crises numa situação de resgate policial. Esse formato das 3 equipes é um formato que eu encontrei não só na Polícia Brasileira, mas também na Polícia Estrangeira, ou seja, o FBI, dentro da formatação de equipes, que são equipes que vão atuar em cenários com reféns. O Grupo Le Red da Polícia Francesa, que eu tive a oportunidade também de conhecer, principalmente no contexto da intervenção voltada propriamente à negociação, ou seja, como que esse grupo, apesar de também trazer esse formato das 3 equipes que eu vou falar daqui a pouco, apesar disso, eles trazem uma valorização muito grande do papel do negociador e da negociação em si. E na Polícia Brasileira eu tive a oportunidade de trabalhar como instrutora dentro do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Espírito Santo, onde eu trabalhei com uma disciplina voltada à psicologia e gerenciamento de crises, e principalmente no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei no Batalhão de Operações Policiais Especiais, no BOP, e através dessas intervenções, acompanhando essas equipes, e principalmente treinando a equipe do BOP, eu tive a oportunidade de conhecer com profundidade esses eventos. Dentro do contexto da intervenção, é importante vocês entenderem o seguinte: cada estado, ou melhor, os eventos que eu estou trazendo para vocês aqui são eventos que envolvem a atuação da polícia, que é a polícia, no caso, estadual, a polícia militar de cada estado. Existe uma série de intervenções que são intervenções propriamente da Polícia Federal quando você trabalha com alvos que são alvos em movimento, ou seja, a Polícia Federal atua em sequestro de aviões, em navio em movimento. Quando há uma ocorrência com reféns, dentro desse contexto, a Polícia Federal é acionada. A Polícia Militar, ela só é acionada em situações onde há o que a gente chama de alvo fixo, 174, caso Eloá, outras situações que com certeza envolveram a intervenção da Polícia Especial. Observando a atuação dessas equipes, participando da atuação com essas equipes, ministrando instruções, treinamentos com essa equipe, a gente observa que a configuração do resgate policial, ela se dá através de que são 3 grupos, né, ou 3 equipes. A gente tem o grupo de negociadores, o grupo de atiradores de elite e o grupo que a gente chama de grupo tático ou grupo de resgate e retomada. A gente tem algumas diferenças de nomenclatura dependendo do estado, mas o objetivo é o mesmo, ou seja, a função é a mesma. O que eu quero passar nesse vídeo é que vocês entendam como é que essas equipes funcionam minimamente dentro daquilo que pode ser falado, claro, para que vocês possam compreender a intervenção do psicólogo e a interação do psicólogo com essas equipes e a interação geral. Muito bem. A gente tem o grupo de negociadores, que, como eu falei, ele é unânime, todos eles são unânimes nas várias polícias que eu tive a oportunidade de conhecer e trocar. O grupo de negociadores é um grupo fundamental porque é exatamente o negociador que faz o primeiro contato com o tomador de reféns. Ele é uma pessoa que precisa ser altamente treinada, como toda a equipe, principalmente na sua habilidade de resolver a crise pelo diálogo. Como psicóloga, eu considero a negociação o coração da tomada de reféns. Por quê? Não menosprezando nenhuma equipe, sem dúvida que não é isso. Porque a negociação é o que vai blindar a equipe. Através de uma negociação bem estruturada, através de uma capacitação adequada dessa figura que é o negociador, principalmente não só no primeiro contato, mas na capacidade de sustentação do discurso, isso é fundamental, ou seja, o negociador ele precisa sustentar aquele discurso, ele precisa conseguir manter o tomador de reféns ligado e cada vez mais envolvido com ele para que ele consiga, de fato, convencê-lo a desistir da ideia destrutiva. Isso é extremamente difícil, é bastante complicado a realização disso na prática, porque
sem dúvida, com todo o conhecimento da psicopatologia, com todo o conhecimento das dinâmicas que envolvem a subjetividade, o comportamento de ninguém é previsível. Por mais que tenhamos as técnicas, e as técnicas são muito bem utilizadas, são técnicas sigilosas, obviamente que eu não vou passar a informação das técnicas aqui, é importante que se entenda que essas ferramentas utilizadas pela negociação são ferramentas muito potentes, há todo um trabalho que envolve não só a discussão dessas técnicas, mas principalmente a discussão da eficácia, a intervenção dessa ferramenta. Então isso é fundamental. Por quê? Porque o negociador, a negociação bem estruturada, ela vai facilitar para que a resolução seja pacífica e não haja necessidade de uma intervenção que seja mais agressiva e até mesmo letal. Então, o negociador ele tem esse papel de sustentação, ele tem o papel de estabelecimento de uma relação, que é uma relação de confiança mínima, para que o tomador consiga se sentir encorajado a desistir da ideia com a garantia de preservação da vida dele. Então, eu considero, como eu falei, a negociação com o coração, principalmente depois da influência que eu tive com os estudos da polícia francesa, onde eu vi a maestria da negociação, o valor que o negociador tem. Então, ele precisa ser um cara especial de fato. Ele precisa saber gerenciar afeto, principalmente numa situação de alta tensão. Isso não é fácil. Na situação real, na prática, eu sempre me posicionava próxima à negociação, principalmente porque eu tenho essa leitura da importância da negociação e, em termos práticos, é ali a eficácia maior, é ali mesmo. Porque quando você tem que utilizar um outro tipo de ferramenta e até mesmo um tiro de comprometimento por um atirador de elite, ali você já perdeu a possibilidade de convencer o cara pelo papo. Essa que é a verdade. Passando agora para os atiradores de elite, também é uma informação importante para não ser injusta com esse grupo. As pessoas, em geral, o público leigo, tem uma ideia de que o atirador de elite ele só está ali para matar, só está ali para abater o tomador. Isso não é verdade, não é verdade. Até porque dentro do aspecto ético do gerenciamento de crises, quando o atirador de elite vai dar um tiro de comprometimento, que é o nome técnico desse tiro, quando ele vai efetuar um tiro de comprometimento, ele precisa estar dentro de uma norma ética, que é o tiro de comprometimento, ele precisa ser dado para imobilizar o tomador. Quando há a necessidade de um tiro letal, obviamente, sob o comando do comandante daquele evento, né? Geralmente é o comandante do batalhão que está presente e tem esse poder de realizar de dar essa ordem. Quando isso é feito, quando há necessidade de um tiro letal, é porque houve uma leitura, isso é dentro das normas éticas do campo de gerenciamento de crises, com tomada de reféns, houve uma necessidade para que isso, infelizmente, tivesse que ser feito. Então, eu sempre fiquei posicionada numa condição de potencializadora da negociação. Eu sempre gostei desse lugar como psicóloga. Reforço, no treinamento com equipes, eu tive a oportunidade de treinar a equipe do BOP do Rio de Janeiro, equipe de resgate. Eu trabalhava com as intervenções conjugadas, ou seja, com a interação. Cada equipe precisava entender que ali tem um processo, um fluxo de intervenções que vão resultar, até porque na hora que a negociação está acontecendo, o atirador de elite ele não deixou de trabalhar, muito pelo contrário. Como eu falei, o atirador de elite não está ali só para bater. A posição do atirador de elite, a informação que ele pode trazer a partir da sua posição é uma informação valiosa. Geralmente eles estão posicionados em pontos estratégicos que facilitam o acesso ao espaço confinado, ou seja, a visão do espaço confinado. Então eles podem passar uma série de informações que são informações fundamentais para que a gente possa desenrolar o processo da crise. Isso é importante destacar. E o último grupo, né, dentro dessa percepção, é o grupo tático, que é o grupo responsável em fazer o resgate, efetuar o resgate efetivamente, ou seja, o comandante dá ordem de que há necessidade de invasão do espaço confinado. Dependendo da configuração da situação, a negociação não consegue sustentar, por alguma razão,
o tomador ele não se entrega e o comandante decide a partir de toda uma leitura técnica, uma leitura que precisa ser ética, ele vai, sem dúvida, observar essa dinâmica e vai decidir pelo grupo tático, que seria exatamente a invasão ao espaço confinado. Então, eles vão atuar nessa área e vão, nesse momento, né? E vão atuar também quando o tomador, ele desiste, quando ele se entrega. E aí o grupo faz o quê? Ele vai lá, acolhe os reféns, enfim, prende o tomador, os reféns libertos, eles passam pela psicologia, eu converso com os reféns, geralmente eu fazia isso, e a partir dali tem um desfecho, há um procedimento com delegacia, os aspectos legais que envolvem o desfecho de uma situação como essa. O grupo de resgate, no momento que a negociação está acontecendo, ele também está dando cobertura através de uma proteção com escudos, dependendo do posicionamento, ele também está atuando. Por mais que a negociação seja a primeira ferramenta e o coração, eu considero o coração da intervenção com tomada de reféns, essas outras equipes estão posicionadas, estão interagindo e observando a negociação. É importante isso ser dito, porque na hora que, dependendo da posição que os outros integrantes estejam, eles conseguem escutar a negociação. Os atiradores geralmente não, porque estão em pontos mais distanciados. Tudo aquilo é importante acompanhar o clima do gerenciamento de crises, porque a qualquer momento as outras ferramentas, as outras equipes precisarão entrar em ação. Então isso é importante entender. Eu considero que é legal estar falando isso para que vocês tenham uma noção de como é que isso é feito. Ou seja, a mobilização para uma situação com tomada de reféns é uma mobilização extremamente intensa. Muitas pessoas, não considerei aqui, mas acredito que já falei em outros vídeos, a gente tem a participação do Corpo de Bombeiros, a gente tem a participação do grupamento ou da companhia de cães, dependendo da necessidade, eles podem ser utilizados também como ferramentas desse gerenciamento de crises. Então é importante vocês entenderem, fora outras questões que envolvem cerco, contenção, que são questões mais técnicas, que não convém trazer aqui, são questões mais específicas da nossa intervenção ali junto a esses eventos. Então é fundamental que vocês entendam que essas equipes funcionam de forma integrada e o psicólogo, ele tem aí, nesse cenário, a oportunidade de trabalhar não só diretamente ali ligado à negociação, em termos práticos, eu acho que funciona muito, né? Eu considero, melhor dizendo, que funciona muito bem. Por quê? Porque quando você está numa situação real, a importância de acompanhar a potência do discurso é muito grande, porque através de determinadas sugestões, através de determinadas leituras, você consegue otimizar aquela fala do negociador para que ele vá, principalmente, atuando dentro do que a gente estuda sobre as fases afetivas do tomador. Há um estudo específico enfim, sigiloso, onde a gente entende essas fases afetivas e compreende qual é o melhor momento de intervenção dentro de uma leitura estatística, dentro de uma capacidade de um potencial de cansaço psicológico ou não, onde você vai fazendo ali determinadas intervenções que acabam sendo muito potentes, considerando a fadiga mental, considerando o tempo da negociação, considerando o tipo de tendência do tomador dentro de leitura de perfis. Há uma complexidade na leitura que na hora que a negociação está acontecendo, e uma coisa que eu também não falei que é importante, quando o ideal, num contexto desse de equipes, é que haja, pelo menos, você tenha um negociador anotador, na realidade, assim, é importante que se tenham 3 negociadores. Então, você tem um negociador anotador, um negociador que é o principal, que ele vai estar ali sustentando e realizando a negociação, e um negociador reserva para uma situação onde a gente tenha que trocar o negociador. É muito delicado a troca de negociador, ela acontece em algumas
situações, ou seja, em alguns momentos específicos. Um exemplo, quando o negociador ele fica estocolmizado, o que significa isso? Eu vou falar mais à frente, eu vou trazer um pouco a questão da síndrome de Estocolmo, para que vocês entendam qual é o papel dela e como que isso acontece entre tomadores e reféns. Mas isso pode acontecer entre o negociador e o tomador, ou seja, pode haver um envolvimento ali que inviabilize o mínimo de neutralidade, de distanciamento, não há neutralidade, claro, mas o mínimo de neutralidade e distanciamento para que ele consiga sustentar essas fases afetivas do tomador, para que ele consiga compreender qual o melhor momento psicológico para fazer esta ou aquela intervenções que são discutidas dentro do treinamento, enfim, há ali toda uma preparação para que haja essa ou aquele tipo de sugestão que o negociador ele vai realizar. E às vezes ele está tão envolvido, às vezes aconteceu alguma coisa, isso é imprevisível. Dentro do desenrolar daquele discurso, algo o tocou de uma maneira que inviabilizou a possibilidade dele continuar sustentando aquela negociação. Não tive em nenhuma ocorrência que eu fui, teve uma ocorrência que eu pensei em substituir o negociador. Eu conversei com o comandante, conversei também com o negociador, ele chegou a aceitar, mas quando já estava quando eu fiz essa sugestão, o tomador acabou desistindo e aí a gente não precisou realizar, então isso já aconteceu. Então é importante entender essa interação, principalmente quando a gente está fora da ocorrência, esse espaço de troca através do treinamento é muito importante para que, principalmente na leitura, estudando os casos que nós já participamos e também pensando em casos futuros. Há sempre essa cultura de estudar a eficácia, estudar como que o caso se desenrolou, enfim, o hábito de transformar a prática em elementos que sejam elementos também de produção de conhecimento, isso é fundamental, porque é a prática que vai dando a referência e o know-how para que a gente entenda as técnicas, para que a gente entenda toda a contribuição teórica e consiga, de fato, melhorar a nossa intervenção no campo da crise. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais simples para que vocês entendam mesmo a questão prática, ou seja, operacional, como que essas equipes interagem e a gente consiga dar para vocês uma visão, uma ideia do que acontece na hora da situação em si, ok? Aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam. Espero que vocês gostem desse conteúdo, compartilhem, aqueles que acharem conveniente compartilhar e sem dúvida estaremos juntos no próximo papo, ok? Um forte abraço para vocês, até o próximo vídeo.